Olá, sejam bem-vindos a mais um AbaiCast. E hoje nós estamos aqui com a doutora Kátia Codorniz. Doutora Kátia, ela é psicanalista, foi presidente da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, é membro da sociedade e também é membro fundadora do IPD, Instituto de Psicanalítica e Dinâmica, doutora? Como que a gente fala? Psicoterapia dinâmica, Psicoterapia Instituto de dinâmica. Psicoterapia Dinâmica. Perdão, aí, fala tudo errado o nome aqui, né? Ah, não tem problema, Fábio. Mas, Não, não, de não. qualquer forma, olha, agradeço aqui você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é bem corrida, você tem bastante atividade e você está aqui hoje para a gente é um prazer, um privilégio. Privilégio é meu. Muito bom, muito obrigada pelo convite. A gente já tem uma amizade, uma parceria desde o tempo, né, que eu estava como presidente, e é muito bom poder estar aqui com você na Baetê, e muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece novamente. Kátia, vamos lá. Explica para a gente o que que é o IPD. IPD é a sigla de Instituto de Psicoterapia Dinâmica. O IPD já tem 27 anos que existe. Ele teve seu início com, 3 colegas, 2 e eu, que começamos a criar um espaço, para transmitir conhecimento, para poder conversar com as pessoas, para ajudá-las a se tornarem melhores psicoterapeutas. Então, o nosso objetivo realmente é poder, estar com colegas que tenham curiosidade, que tenham interesse em aperfeiçoar a sua clínica, o seu consultório de forma técnica, teórica, sensível, é um convite para estar com a gente. Esse é o objetivo principal de PD. Olha que bacana. Quantas pessoas você tem ideia mais ou menos que vocês já atenderam? Olha, são 27 anos, né, o IPD ele, teve todo um tempo presencial, Fábio. Nós trabalhamos com cursos, tivemos várias turmas, tivemos parceria com universidades aqui da cidade, com o Conselho Federal de Psicologia e tínhamos uma grande parceria com o Centro de Estudos Luiz Guedes, que é um centro de estudos de formadores, em psicoterapia de orientação analítica que tem em Porto Alegre. Então a gente teve, assim, oportunidade de ter muita gente conosco. Mas agora, ele ficou adormecido um tempo, o IPD, por questões pessoais nossas, e agora, a partir de 2023, nós retomamos de uma forma online, né. Então agora, temos a Gleda, que é também sócia fundadora, e está conosco a Raquel, que é um pouco mais jovem que a gente e também nos deu esse estímulo para abraçarmos esse mundo online, né. Ah, E estamos nessa lida. muito bom. E o que que é esse o transformar olhares e escutas através da psicanálise? Isso aí é uma metodologia que vocês aplicam? O que que seria isso? Essa é uma forma bonita, né, de falar do nosso objetivo, porque a gente acredita que as pessoas que tenham interesse em ter um trabalho, com responsabilidade, um trabalho ético, eles vão buscar, instrumentos, cursos, supervisões, né, pessoas que têm o desejo de transmitir, e somos nós. Então a gente acredita que pelo trabalho de estudo, pelo trabalho dessa troca, desse vínculo, que parte do ensino, da aprendizagem, a gente consiga ajudar profissionais a poderem transformar a clínica deles e poderem ter uma escuta mais aprimorada, mais sensível, mais, adequada, porque a gente não trabalha com fatos objetivos, a gente trabalha com o que não é dito, e você tem que ter um treinamento para escutar. Né. Então Sim. esse é um objetivo, que a gente possa ajudar profissionais a serem melhores psicoterapeutas. Como que você tem sentido as pessoas que estão, aderindo, que estão participando dos cursos, desse momento que vocês estão, proporcionando para elas, assim? Como que é o feedback em relação a isso? Como que essas pessoas têm se sentido? Como que elas estão conseguindo aplicar isso de fato, no dia a dia delas? Essa é uma preocupação muito grande, né, porque a gente está
tendo cuidado de trabalhar com uma avaliação pós. Então, por exemplo, nos grupos de supervisão, a gente pede que os colegas que participam preencham um pequeno formulário dizendo, do que sentiram que foi produtivo, o que não foi. E no final dos grupos de supervisão tem também um material que eles gentilmente preenchem para que a gente possa ter um feedback e poder cada vez mais aprimorar o nosso produto, né. O que você observa é muito vivo, né, a gente trabalha os grupos de supervisão, eles são online, mas eles são presenciais. Então é muito bacana, porque você vê o colega apresentar um material clínico e conforme os outros vão fazendo um raciocínio psicanalítico, teórico, você vai vendo que amplia mesmo, né. E você vai tendo percepções pertinentes, coisas que você não percebia, que um olhar de um terceiro te ajuda, porque o nosso trabalho, ele é muito ligado a ele existe num campo, ele existe numa relação. Então muitas vezes a gente está tão envolvido, para poder, estar perto do paciente e entender o sofrimento dele, que às vezes a gente acaba tendo uma escuta um pouco parcial. Então um olhar de fora, uma escuta de fora, favorece muitíssimo. E isso não é para quem está começando. Né, um bom profissional trabalha com supervisão, com conversa entre colegas a vida toda, porque você não é um psicanalista, você não é um psicoterapeuta, você vai se tornando, é um caminho eterno, né, então a gente tem um feedback bacana, né, você percebe que algumas pessoas estão, conseguindo aproveitar e sentir que vale muito a pena. Que E bacana. é isso que dá mais vontade da gente poder continuar. De continuar, Claro, legal. é. E quais as linhas que vocês, né, utilizam ali de trabalho? Vocês aplicaram uma metodologia? Tem alguns profissionais que vocês, se espelham ou que vocês adotam a teoria e a prática deles para ministrar os cursos, as aulas que Uhum, vocês uhum. fazem? Veja, nós somos em 3, né, a Gleda Brandão Araújo, a Raquel Brandão Yunes e eu. A Gleda e eu somos, psicanalistas já há algum tempo e a Raquel, que é mais jovem, ela está em formação psicanalítica. Então todos nós temos uma base que é na psicanálise. Quando você pensa na psicanálise, você pensa que tem alguns teóricos que a gente chama teóricos clássicos, né. Tem o Freud, que você já ouviu falar, tem a Melanie Klein, né, que Uhum. tem, veio um pouquinho depois. Depois a gente, tem o Winnicott, tem Bion, temos toda a escola, francesa, né, temos os autores contemporâneos que a gente tem o Ogden, o Scafoni, Levine, Pierre Lanier, que é a escola francesa. Então tem muita gente bacana que vem pensando a psicanálise e o que você vai observando é que as teorias e as técnicas, elas vão caminhando conforme o momento cultural que você tem. Quando você pensa nas pacientes do Freud, pensa numa Viena, de 1890, né, é diferente agora de alguém que está com todas essas mudanças que são naturais no mundo, você vai, abrindo espaços para reflexão. Então é muito difícil falar: "Eu uso um autor", Uhum. né, eu acho que não tem como trabalhar em linha analítica, em psicoterapia de orientação analítica, sem pensar nesses clássicos, Aham. né. E aí você vai aplicando conforme o caso clínico, um teórico que, ele acolhe melhor aquela Deixa a problemática. energia fluir ali para ver o que É, fica melhor adaptado. mas para você fazer isso, você tem que estudar, né. Sim. Então aí que nós entramos, você tem que estudar, você tem que conhecer todas as teorias, você tem que conhecer a técnica, você tem que saber aplicar, né. Falando aí de estudos, né, eh, você precisa realmente se aprofundar, né, em alguns temas, se aprofundar aí na área para poder oferecer um serviço, uma prestação de serviço de qualidade. Como que você avalia, de uma maneira geral, as pessoas que estão adentrando aí a querer praticar a psicanalítica? Porque em todas as áreas tem aqueles que se aventuram, né. E quando a gente fala
dessa questão de trabalho com as pessoas, trabalho com a mente, e isso ele fica um pouquinho mais perigoso, vamos dizer assim, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, né. Então é preciso ter uma cautela muito grande para saber aquilo que você passa, a instrução que você tem, como que você segue algumas técnicas ali para conduzir. Como que tá o mercado nesse sentido? Eu acho que você está fazendo uma pergunta um pouco espinhuda, né. Por quê? Mas eu vou responder. Eh se você abrir a internet e você quiser assim: "Quero fazer um curso em psicanálise", você vai encontrar muitas ofertas, né, das mais variadas, né. Algumas, a mais ligadas a algumas religiosidades, né, outras, que se propõem a fazer uma formação, assim, meio express, né. Agora, nós que trabalham do IPD, né, em especial, nós somos psicanalistas que fomos formados por instituições ligadas à International, a IPA, que a gente fala: "Eu sou um psicanalista IPA". Bom, o que que quer dizer? É que tem uma formação que essas instituições que se propõem a formar, têm uma formação standard, que ela é baseada num tripé, que é a análise pessoal, que são os seminários teóricos e técnicos e também as supervisões. Então, pra você ser um psicanalista nesses moldes, primeiro você precisa ter um curso universitário, né. Na maioria das instituições, ser psicólogo ou médico, algumas abrem para outras áreas. Desculpa a curiosidade, que tipo de área? Por exemplo, tem, filósofo, Tá. assistente social, tem arquiteto, Sociedade de São Paulo, né, tem algumas sociedades que abrem. A psicanalística de Mato Grosso do Sul, que é a nossa aqui, ela, o requisito é você ser médico ou psicólogo, você precisa ter um tempo de experiência pós-formado, que não quer dizer muita coisa, mas são requisitos Uhum. para que a pessoa que se propõe a fazer a formação, ela tenha um mínimo para ter um bom proveito do que ela vai aprender lá. Aham. Aí você fica um ano com análise pessoal sem, aulas e sem seminários. Depois desse um ano, você começa são 5 anos de seminários teóricos, clínicos, técnicos. Nesse meio tempo você faz as supervisões oficiais, você escreve trabalhos para sair. Então, tem eu falo com muito orgulho e muita satisfação que é uma formação de peso, pelo menos ela oferta, uma transmissão responsável, ética. Não quer dizer que todo mundo que faça vai ser bom. Sim. Então, quando você fala de oferta, vão ter várias ofertas e cada um vai escolher a que melhor, que for melhor para si, mais aprazível. Interessante você falar isso, porque agora a gente vai tentar orientar o público em como escolher o melhor profissional, porque como existe essa amplitude aí de oferta, pessoas, né, se formando de qualquer maneira e tendo qualquer viés de metodologia para aplicação, como que alguém que está procurando um psicanalista, ele pode se respaldar da melhor maneira para encontrar o profissional adequado? Bom, eu vou te dar o exemplo do IPD, tá, que a gente está conversando. Uhum. Quando você, procurar, supervisão online, né, vamos supor, você jogar na internet, provavelmente você vai encontrar, no Instagram, por exemplo, o IPD. Se você abrir um instituto de psicoterapia dinâmica, lá tem, como todo Insta, né, você vai saber quem está lá, quais são os profissionais, você vai saber da nossa formação, tem um mini currículo nosso, né. Uhum. Você tem ideia de saber quem a gente é ou não é. Você vai olhar os serviços que a gente oferece. Você vai olhar pessoas que estão participando e que estão dando, de certa forma, as suas impressões.
né. Então, a gente não tem garantias absolutas de que, o profissional que eu procuro, o instituto de formação que eu procure é garantidamente bom. Mas tem hoje em dia formas da gente poder, pesquisar, Uhum. né, pesquisar. Eu penso que é muito temerário você se propor a fazer uma formação de 1 ano e meio, de 1 ano, 6 meses, sem você ter ideia de onde você está entrando, né, porque é muito sério, ainda mais nós que somos profissionais de saúde mental, a gente trabalha com pessoas, né, a gente trabalha com a intimidade, com aquilo de mais precioso, né, que é a saúde, a mente. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que ter muito respeito e tem que saber das nossas limitações. Se não existe um profissional que está pronto, né. Eu tinha uma supervisora, a doutora Galina Schneider, que foi muito importante na minha formação, quando eu estava fazendo formação, que ela falava assim: "Ó, você parou, você ficou para trás, porque o mundo continua". Então é isso, a gente tem que estar diariamente estudando, diariamente lendo. E as pessoas que procuram, aperfeiçoar, os colegas que queiram, que busquem, institutos, instituições reconhecidas, de nome, com profissionais sérios, né, porque isso vai determinar totalmente a qualidade do trabalho, a qualidade da clínica, a responsabilidade, a seriedade. Sim. É que hoje a gente vive num mundo virtual, né, Uhum. então é muito mais o que aparenta do que o que é de verdade. E as pessoas elas acabam muitas vezes vendendo uma aparência ou vendendo algo que é difícil de você saber se aquilo realmente pode, eh, ser benéfico para você. Então É muito atraente. Você já pensou, eu estou te contando uma formação psicanalítica que, se você for muito eficaz, se você cumprir tudo direitinho, vai demorar 7, 8 anos. Não é legal eu entrar na internet e conseguir em 6 meses? é uma maravilha. Então assim, eu acho que a gente tem que ter, crítica. Eu acho que se a gente puder desenvolver, né, como profissionais, a ideia crítica, né, em todos os sentidos das nossas vidas, vai ser muito útil. Sim, esse o pular o processo, ele é o que geralmente às vezes acontece, né, é o que geralmente as pessoas, querem fazer, assim, quando elas não têm o comprometimento alheio devido. Quando a gente fala de bons profissionais, realmente esses procuram instrução para que a coisa aconteça e eles consigam aprimorar aí os seus conhecimentos e Uhum, aplicar isso na prática. Mas temos aqueles também que querem ter um currículo extenso a qualquer custo. E aí vão fazendo um monte de curso e vão agregando ali, e as pessoas que vão olhando para aquilo falam: "Nossa, essa pessoa tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo", porque o título é bonito, né. Então você vê alguém cheio de títulos ali, mas uhum, sem compreender a profundidade da formação, acaba se enganando com algo. uhum. Então o problema não é o bom profissional que eh, precisa ter mais informação, instrução e está indo atrás disso. É aquele que faz de qualquer jeito e não tem o comprometimento alheio devido, né. Isso é muito complicado, porque a internet ela vende tudo. Pois é, por isso que eu fico pensando, né, que quando a gente você perguntou, né, o que que é uma transmissão, né, mudar, percepções, transformar, né. Eu acho que a hora que a gente está preocupado em, trabalhar com colegas para ajudá-los a serem bons psicoterapeutas, eu acho que antes de mais nada o que a gente ensina é uma questão de como ser um profissional, a questão ética, a responsabilidade, né. Quer dizer, então quando você, por exemplo, nós temos uma masterclass que, teve bastante sucesso, que foi para o Perpétuo agora, que são entrevistas iniciais precisas no né, na psicoterapia. Parece uma coisa tão simples, né, mas não é, porque é como esses primeiros contatos, esses primeiros encontros, eles são importantes e como é importante você ter uma noção, de como uma mente funciona. Kátia, e o que que inclui essa questão do grupo de supervisão da IPD? O grupo de supervisão do IPD, eu gosto de falar que é o carro-chefe.
porque foi o primeiro produto e a gente está lançando, consequentemente. Agora, em agosto, a gente está lançando a sexta turma do grupo de supervisão. O grupo de supervisão são encontros, com colegas atualmente de todo o Brasil. Nós temos pessoas, de todo o Brasil que têm um interesse, de nessa conversa com profissionais mais experientes, ou profissionais dos mesmos tempos que eles, trocarem ideias. Então eles têm uma oportunidade de trazer um material clínico, ou seja, é um caso clínico que eles estão atendendo nas suas clínicas, nos seus consultórios, e eles apresentam, né. É totalmente sigiloso, tem todos os cuidados, né, de sigilo e respeito à individualidade dos pacientes. E esse material é apresentado, abre-se para discussão dos participantes e eles vão colocando as suas impressões, as suas associações, seus questionamentos, e a gente consegue, nesse encontro supervisório, fazer um entendimento da dinâmica psíquica do paciente, qual é o predomínio relacional dele, quais aspectos são mais emergentes a serem vistos. Então é muito rico para um trabalho, para alguém que quer, ampliar sua escuta, como você perguntou no começo, poder ter um olhar mais refinado, né. Porque como eu disse também, a gente não o que o paciente diz, a gente fala que é uma fala manifesta, mas a gente tem o compromisso de entender o que tem por trás, aquilo que ele porque a pessoa conta, Fábio, a história que ela sabe dela, ela não conta, e a gente vai ajudar a descobrir aquilo que ela não sabe, tão claramente. Então o grupo de supervisão tem esse objetivo, né, que é unir profissionais interessados em aprimorar a seu consultório, sua clínica, com profissionais que têm um pouco mais de experiência. É muito legal, porque você conhece gente diferente, você faz um network também, né, você, pode ouvir opiniões distintas, né. É uma experiência muito rica É, isso, você é. conseguir compartilhar, os seus casos, o seu dia a dia com pessoas que possam contribuir para melhorar aquilo. Isso aí realmente é algo que, é é imensurável, né. Sim, Então, assim, se você conseguir agregar um grupo a qual contribui de uma forma tão significativa para a melhoria dos seus processos, e isso é muito vantajoso tanto para o profissional que adquire mais conhecimento, compartilhando o seu sim. conhecimento, quanto para o paciente que vai ter ali uma avaliação e uma percepção muito mais ampla do caso dele, pelo menos eu É é um é é a minha profissional visão. mais afinado, né, Sim. um profissional mais disponível, um profissional, eh, mais envolvido teórica e clinicamente, né, Uhum. clinicamente. Você falou do paciente que passa a visão que ele tem dele. Você tem muito paciente que passa a visão a qual ele quer ter dele, porque às vezes ele compreende que a visão dele é uma e passa aquilo. Às vezes ele cria uma visão de que ele é daquele jeito e passa isso. Como que funciona isso para você? Se isso existe ou se eu tô criando algo Eu acho muito muito legal, maluco? acho muito bacana, é muito importante isso que você está trazendo, né. Eh, Vamos partir do pressuposto de que uma pessoa que vai buscar um tratamento, uma ajuda, ela tem um sofrimento. Ninguém chega no teu consultório porque está feliz. Se chegar e te falar: "Cara, vai viver a tua vida, volta quando você estiver sofrendo". Mas aí a pessoa tem um sofrimento, né, e ela tem normalmente uma ideia do que causa aquilo, às vezes elas não têm clareza da responsabilidade que elas têm por aquele sofrimento, tal, né. A gente fala que a pessoa conta a verdade dela, ela conta a realidade dela, e é essa que nos interessa, Uhum. né. Normalmente, a gente não eu não penso que o paciente está mentindo para mim, ele está me contando o que ele precisa contar, aquela é a realidade que ele está vivendo. E se é essa que ele está precisando mostrar, a gente vai entender.
né, se é essa maneira, se isso é bacana, se ele está feliz, se não está, o que está incomodando, que aspectos que ele possa, ampliar na mente dele, usar melhor os recursos que ele tem, porque todo mundo tem. Todo Sim. mundo tem partes muito lindas, partes horrorosas, né. A diferença é que você, podendo passar por um processo psicoterápico, uma análise, você começa a conviver melhor com quem você é. E usar até aqueles atributos mais horrorosos de uma forma mais adequada. Olha, Kátia, tem gente que a gente ainda tá procurando essas partes muito lindas. Olha, mas que tem, tem. Tá Que bem escondido, com uma psicanálise, com atendimento bem profundo, a gente acha nas pessoas, né. é. Ah, mas o ser humano, ele, por definição, ele tem a sua amorosidade, ele tem o seu lado odiento, é do humano. E como que você faz, como que os profissionais fazem, mas vamos direcionar para você, assim, nos seus atendimentos. Hum. Porque você já deve ter pego casos bem difíceis, né, porque, a gente tem um costume, uma rotina diária e aquilo que é muito diferente daquilo, ele acaba sendo, sei lá, às vezes um pouco pesado pra gente. Então, eu imagino que você deva ter pego já alguns casos assim. Como que o profissional ele se com como que você se comportou quando você ouviu, um primeiro caso que foi muito diferente, assim, da sua realidade, e como que o profissional deveria se comportar, como ele deve se comportar? Porque no instituto, eu acredito que o trabalho também é para ajudar o profissional a isso, mas vamos trazer isso para sua realidade em um caso específico. Você está falando, de uma tem um conceito que a gente fala que é uma neutralidade, né. Eh, eu acho que um bom profissional, um bom psicoterapeuta, ele não deve julgar, os julgamentos ficam fora, porque o julgamento ele tem uma questão moral, que é implicar se está certo ou errado, né. Eh, você vai ouvir de tudo, né. Tudo que pode acontecer no mundo, você ouve na tua clínica, entre 4 paredes. Aquilo tem um significado naquele contexto, naquele campo analítico. E não é muito diferente do que uma coisa fofa, né, ou a gente lida da mesma maneira. Agora eu acho que a gente tem que ter, discernimento, e isso é muito pessoal, que tenha coisas ou aspectos que você, prefere não trabalhar, porque você não se sente disponível e o melhor profissional. Por exemplo, tem uma situação de pedofilia, né, eu estou apelando, Uhum. né. Você recebe uma pessoa que relata, por exemplo, que é pedófilo, né. Você fala: "Ah, cara, você está acostumado com pedofilia?" "Não, na minha vida, no dia a dia, não tem", mas é um aspecto da mente humana, né, é um aspecto possível em todos nós, né. Eh Se eu me sinto disponível para ajudá-lo a entender esse comportamento dele, essa forma, essas suas fantasias, esses seus desejos, eu me disponho a acompanhar. Se eu percebo que, de fato, eu não sou a melhor pessoa, a melhor profissional para ajudá-lo, eu sugiro que ele busque um outro, entendeu. Mas, a gente tem que ter uma neutralidade, não existe um certo ou errado, Uhum. né, os aspectos morais devem ficar fora. Né. Nem Sim. sempre a gente consegue, mas a gente tem que ter a verdade primeiro em nós mesmos, de saber as nossas limitações. É, eu vejo que isso é muito importante. Quando você fala de pedofilia, que é algo bastante chocante, ainda é dentro de um contexto que nós já ouvimos falar. Esse tempo atrás eu estava lendo um artigo bastante chocante, aonde a mulher falava que, por alguns anos, eh, o filho e o marido dopavam ela e vendiam o corpo dela. Uhum, uhum. E aí por muitos anos isso aconteceu e teve um desenrolar ali que ela conseguiu não tomar lá o remédio que eles davam, ficou acordada e viu o que estava acontecendo. Então é coisa assim, você fala em filme e isso cabe, agora
na vida real, sabe, a gente sabe que o ser humano ele é capaz de fazer qualquer atrocidade, mas quando chega isso próximo, eu lendo um artigo, eu já fiquei, né, a gente já os sentimentos borbulham ali, imagino quando tá falando com um profissional, porque atrás do profissional tem uma pessoa que tem toda uma técnica para conduzir aquilo, mas quando chega algo muito diferente da nossa realidade, eu acredito que seja bastante chocante. Não, eu vou complementar, eu vou ao encontro disso. Eu acho que Uhum. coisas diferentes da nossa realidade são todas, porque cada um é um. Minha realidade é psíquica, é minha, a sua é sua, né. Eh, mas eu acredito que, eh, a gente vai ter que ter clareza de até onde a gente dá conta. Eu acho que esse é uma questão diária, sabe. Quando você escuta, eu apelei, né, para uma situação, mas acontece, a gente escuta de tudo, né, tudo, tudo, né. A gente tem que ter honestidade com a gente mesmo e com a pessoa que nos procura, de dizer: "Olha, eu não posso te ajudar, né, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar". Porque se eu deixar, aspectos morais interferirem, eu não vou estar inteira para ser uma boa psicoterapeuta para aquela pessoa. E aquela pessoa merece um tratamento igual a qualquer um, Uhum. né, qualquer um. Ela é algo que ela precisa fazer, que às vezes nem ela sabe por que ela faz, né, ela não sabe, é o caminho que ela achou para viver. É, é interessante. Interessante isso que vocês aprendem e aplicam, porque eu acho que se fosse comigo eu fosse: "Olha, tem alguém que pode te ajudar, tá aqui o cartão do demônio, É. você você aí você Mas vai são para consulta". formas, né, tem uma forma psicanalítica de ver, uma forma científica de ver as coisas. Se você olhar, você pode achar uma forma religiosa de ver, Sim. né, você pode ter uma forma filosófica, né, então eu acho que todas elas se complementam e cada um busca a que melhor lhe atender, né. Você falou de religião, e antes no começo da nossa conversa você tinha comentado algumas escolas aí psicanalíticas e falou de um viés religioso para algumas que podem adotar isso. Algumas formações, Algumas formações, perdão, algumas perdão. formações. Aham. E isso cabe dentro da Olha, eu vou compartilhar agora com você uma coisa, há um mês atrás, eu fui visitada pelo fiscal do Conselho Regional de Psicologia, né. Aí ela marcou um horário, achei legal, ela falou assim eu estava no andar de baixo do meu consultório, "A gente pode conversar aqui?" Ela falou: "Não, eu preciso conhecer o lugar que você atende". Aí eu falei: "Ah, pois não, né". Eu estava levando na brincadeira, e aham. tal, e estava um pouco incomodada também. Ela subiu, eu falei assim: "Entra então pela sala de espera que eu vou te receber", como eu faço com as Aham. pessoas, né. Aí eu abri a porta, ela entrou, tal, assim, e ela começou a olhar a parede, o quadro, olhou para cá, blá-blá. Ela me explicou, ela falou assim: "Olha, eu estou olhando, porque tem consultórios que têm símbolos religiosos ou símbolos místicos, né, e que, é incompatível com a prática". Falei: "Ah, que interessante, não sabia que". Eu não sabia realmente Aham. que, você queria conhecer o meu espaço para ter clareza se eu faço um trabalho psicológico desvinculado de crenças, que eu Aham. acho muito bacana. Mas aí eu perguntei, eu falei assim: "Escuta, mas tem pastores que são psicoterapeutas?" Aí ela falou assim para mim: "Tem". Falei: "E aí, o que que vocês fazem?" Aí ela falou assim para mim: "Não podemos fazer nada se a gente não tiver uma denúncia, né". Agora, quem vai buscar um psicoterapeuta que é um pastor de uma religião A, B ou C, Aham. tanto faz, não entrando religião cada um escolhe a sua, para ela é tranquilo, então, não adianta você dizer: "Olha, é incompatível", ou não, Não vai ter né, denúncia. porque, de certa forma, a religião ela é muito importante para as pessoas, porque é uma forma de conforto. Né, as Uhum. pessoas, tem um livro que se chama Isso é Religião? Que é um religioso que escreve,
que ele diz assim, que a religião foi criada num dia que tinha um homem sozinho, eu comentei já isso com você, sozinho, olhando aquele céu cheio de estrelas, numa vivência tão, solitária de abandono e olhou para o céu e falou assim: "Ei, tem alguém aí?", né. E ele diz: "Aí se criou a religião", né. O desamparo humano que é tão inerente de nós, ele faz com que a gente busque alguém que nos cuide, alguém que responda, alguém que nos acolhe. sim. Então as religiões são importantes, né. Agora, quando você junta, eu acho que fica muito complicado, porque a gente, o aspecto, psicológico, mental, ele tem que ser livre, ele tem que ser livre. É o que eu disse para você, a hora que eu estou com alguém, é para ajudá-lo a ser o melhor que ele puder para ele, não passa por mim. Não poderia passar pela minha fé, pela minha religiosidade Verdade. também, entendeu. Então eu acho que é uma são formas de olhar o mundo, de olhar a psicologia, né. Agora, se a pessoa está feliz sendo acompanhada por um psicoterapeuta que é pastor, ótimo. Ah, tá bem, deixa lá, Tá ali nos né. pares dela, né, e aí consegue fazer. Isso. E a mesma coisa, se alguém quiser fazer uma não é melhor ou pior, é diferente, Uhum. é só diferente, e cada um vai buscar o que é melhor para si. É, interessante. Eu vejo, assim, que as religiões elas têm um papel importante de organização social, Sim, sim. apesar que eu entendo também que as pessoas precisam parar de utilizar bengalas para seguir a vida, então muitas vezes elas querem ouvir, e isso a gente vê que repercute de uma certa maneira em tudo, não só na religião. Então você precisa de um pastor, você precisa de um líder político, você precisa de líderes para você seguir aquilo, talvez até para tirar a tua responsabilidade, né. "Ah, foi fulano que fez, eu". Para compartilhar medos, dúvidas, angústias, né. Eu acho que a gente está acompanhado, eh, não redime a gente do compromisso, né. Depende de como você vai olhar, É, né. Agora talvez tenham pessoas que se escorem em líderes, porque não se sentem, suficientemente tranquilos para assumir uma escolha. Eu também. é, porque é pesado, né, você falar que a culpa assumir a culpa da coisa, então mais fácil é jogar no outro. É, mas esse é um grande passo, né, na a gente percebe quando a gente está em tratamento e tratando também, né, que antes da gente ser psicanalista, a gente é paciente muitos anos, né. Diz que a gente enlouqueceu antes e foi buscar tratar, né. Então o que que acontece, Fábio, você, me escapou o que que eu ia falar, espera aí que eu vou lembrar. Mas a gente estava conversando, e eu estava dizendo que quando a gente é profissional, né, A gente estava que comentando de líderes e que as pessoas precisam, né, ter os seus líderes aí para eu estava seguir. dizendo da do eu acho uma máxima do tratamento, é quando a gente percebe que a vida da gente está nas nossas mãos. Porque é natural, você vai lembrar da sua história, você vai lembrar de um problema que você teve com pessoas importantes da sua vida, e não tem como escapar, é pai e mãe, né, que são os primeiros Aham. objetos de amor. Aí você traz histórias que você viveu, que você lembra e tal. Só que quando você aquilo pode ter acontecido realmente, só que quando você é adulto, tá, o que você vai fazer com aquilo? Você vai ficar reclamando que a tua mãe não olhou para você como você queria, ela gostou mais do teu irmão, da tua irmã, tá, se foi, que pena, né, realmente é muito sofrido. Sim. Mas o que que nós vamos fazer com isso, né? Então, de repente, você se depara que está na tua mão, cara, você quer viver melhor, está na tua mão, depende principalmente de você, né. Eu costumo dizer muitas vezes, assim, falo com os meus amigos, falo para os meus pacientes indireta: "O meu amor não basta", né, você precisa querer. Sim. Querer e ir em busca do que é melhor para você. Eu vou te acompanhar. E o que pelo que você tem de experiência, quando você consegue, esclarecer isso para a pessoa, que o poder é dela e não do outro, como que você percebe que essas pessoas se sentem? Mais empoderadas, encorajadas a prosseguir ou elas ficam um pouco retraídas de: "Puxa, agora é comigo mesmo, agora".
Eu penso que não sou eu que faço isso, né, é a gente juntos, Uhum, naquele campo analítico, conversando, eh, a própria pessoa vai tomando consciência, o que é muito desesperador e é muito libertador, sim, que vo a tua vida depende principalmente de você, né. Então ele vai primeiro ficar talvez, apavorado, né, vai ficar bravo, porque passou muito tempo achando que quem impedia a vida era o outro, até chegar no momento que vai falar: "Pô, que bom, né, que depende de mim", porque vai ser muito complicado eu mudar o mundo, né, se sim. tudo melhora, mas entende? Então eu acho que vem tudo junto, vem uma certa decepção, vem um certo medo e vem também, a vivência de liberdade, né, então tá na minha mão, né, tá na minha mão. É, esse poder acaba sendo muitas vezes um pouco difícil, né, de saber como você lidar com isso. Porque quando você tem essa informação e a percepção de que isso é teu, como você disse, é muito libertador. Mas você segue o caminho agora que ninguém mais pode interferir. Então Não você depende só da gente, mas depende principalmente da gente, principalmente da gente. principalmente da gente, É. tudo, né. Olha, é muito interessante isso. Eu imagino que tá ali lidando com casos todos os dias e avaliando, né, as pessoas, ouvindo histórias, isso deve ser bastante enriquecedor, como também deve levar a muitas reflexões, né, Kátia? Isso aí, eu acredito que além de agregar, claro, né, para uma maior experiência aí nas atividades que vocês aplicam, eh deve fazer algo muito transformador na vida de vocês. Às vezes até de avaliar um caso e falar assim: "Puxa, na minha vida eu tô fazendo desse jeito e tem gente passando por essa situação". Tem essa reflexão também? Olha, lógico, a gente eu costumo dizer que quando você recebe uma pessoa numa sessão da semana normal, quando ele chega você é um, quando ele sai você é outro, porque é uma troca, né, é uma troca. E e faz a gente ter que olhar todo o tempo para nós mesmos, para as nossas verdades, para as nossas crenças, né, para aquilo que a gente imagina que é o melhor, né. Hum, A gente aprende muito, né, não só brincando, eu falo que tem serviço de utilidade pública, né, um conta um negócio, um conta o outro, mas a gente aprende muito, porque a vivência, a experiência, ela existe no vínculo com o outro, então é dinâmico. A gente hoje quando eu saí daqui eu não sou a mesma de quando eu cheguei, e certamente você também, porque coisas que nós conversamos, elas te tocaram, outras não. Então a vida da gente e principalmente eu penso que o trabalho é vincular de um e outro, né, é numa ligação com uhum. então é um movimento constante. Esse bom, tudo que a gente comentou aqui, que a gente falou, claro, está sempre muito voltado à questão dos profissionais, e eu acredito que, né, aqueles que procuram também um instituto para estar ali, para participar, se essas experiências já te enriquecem, individualmente, eu acredito que compartilhando isso Uhum. é um grande aprendizado aí nas experiências que vocês têm compartilhadas. O que mais o instituto ele pode levar para o profissional que está buscando um aperfeiçoamento? Aham. No momento, a gente está, organizando todo o lançamento de produtos agora para o segundo semestre, né. É como eu te disse, a gente tem a sexta turma do grupo, de supervisão online, eles acontece agora, o novo modelo semanalmente, encontros de uma hora, são 12 encontros, né. Nós temos também a masterclass, que são classes que você pode assistir agora online, com temáticas importantíssimas que a gente vai, eh, escolhendo em cima das demandas que os grupos de supervisão vão trazendo. Então, por exemplo, uma coisa muito complicada é você trabalhar a questão, de cobrar, né. Então a gente tem uma masterclass, vai sair agora em agosto,
com essa ideia da precificação e a importância disso psiquicamente, né, na dinâmica. Estamos lançando uma outra masterclass que é sobre intervenções, que é muito legal, é como que você fala com o teu paciente, o que que você escolhe, né, como fazer. E uma terceira que são os impasses em psicoterapia, que são muito comuns, né. Esse material todo tem toda uma exposição teórica, aspectos técnicos e casos clínicos nessas aulas, então é bem dinâmico, é bem bacana. A outro produto que a gente está lançando é um que se chama Clínica Viva. A Clínica Viva são encontros em que são discussões de material dos nossos consultórios, só que quem apresenta o material somos nós, as coordenadoras, a Raquel, a Gleda e eu, e são encontros de 1 hora, quinzenais e abertos a profissionais para a gente poder discutir, as vicissitudes da clínica no dia a dia, também é bem bacana. E a outra questão é o nosso podcast, que se chama Consultório Aberto, em que a gente convidou colegas de reconhecido saber para contar da experiência deles. Então a gente está assim, eh, num momento muito lindo, trazendo, espaços para conversa e discussão, e que vai ser muito bom ter bastante gente que queira nos ouvir, que Que queira legal. trocar com a gente, e que a gente tem muito a aprender também. Sempre, né, É. todo mundo compartilhando, todo mundo tem muito a aprender. Quando você falou da questão de cobrar, eu vi algo sobre contrato terapêutico, tem a ver com isso ou é outra situação? Tem, 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 tem. Quando você as entrevistas, né, que eu falei, entrevistas iniciais, você conhece a pessoa, você tem uma noção do que está acontecendo com ela, e como você pode ajudar. E aí você conta para ela: "Olha, eu penso que vai ser muito bom, eu acho que eu posso te ajudar, por conta disso, disso, disso que você me contou, que você compartilhou comigo. E a minha proposta de trabalho", que é o tal do contrato, "eu quero te ver 2 vezes por semana, os horários são fixos, são horários meus que passam a ser nossos, são fixos. Você conta quanto que ele vai pagar por horário, você Uhum. conta que os horários são da responsabilidade dele, que se ele faltar ele paga, e se por uma eventualidade eu não atender, ele não co eu não vou cobrar. Uhum. Você conta quando você tira férias, você conta, do sigilo, que é importantíssimo, né, então você contrata, isso a gente fala que são variáveis controláveis, tá, e que tem um sentido de nortear o trabalho, porque aquilo você sabe que vai acontecer. Vou te encontrar tal dia, tal hora, a gente vai ficar 45, 50 minutos Aham. juntos. Esse tempo é para você colocar o que você achar importante. Não estou aqui para te julgar, tudo, tudo vai, nos levar ao mesmo lugar, que é te conhecer melhor. Então a gente faz esse contrato, é um contrato normalmente verbal. Você vai fazer o pagamento, eu prefiro que seja mensal, você combina mais ou menos o dia ou quinzenal, Aham. cada um faz da forma que se sente melhor, né, e E ele combina. ele ele é verbal? Não Ele é não verbal. não pode Hoje escrever? pode, se você quiser, tal, mas normalmente ele é verbal. E aí já se cria um vínculo muito diferente, Uhum. né, porque a gente não cobra antecipado, normalmente, por exemplo, eu cobro depois que eu entrego o trabalho. Então, você vai criando isso tem todo um sentido, né. Então a precificação entra nisso também, Uhum. né, você, vai levar um produto que você paga por ele, Legal, né, muito bacana. mas é algo um pouco complicado, porque as pessoas têm dificuldade de cobrar. Você vê, né, tem outras áreas da saúde, que é o secretária que cobra, né, e nós não, homens somos nós. A gente lida de tudo, entendeu. É, esse aprender a cobrar também é algo muito importante. Tem gente que não gosta de pagar e tem gente que não sabe cobrar. Eu acho que tem que é um espaço muito importante, porque ele tem que ser confortável. Porque quando você contrata um tratamento, ele não é por uma semana. Então, às vezes, a pessoa quer muito se tratar, mas você, oferece, você, propõe um preço "X reais", que ela até quer muito, mas ela não dá conta, porque ela tem uma realidade, ela não Sim. vai ficar ali uma vez. Então, entram os dados de realidade, os dados de motivação, né, entra o lugar que a gente mora.
O preço de 1 hora de psicoterapia em Mato Grosso do Sul não é o mesmo preço que Curitiba, não é o mesmo preço que São Paulo, capital, não é o mesmo preço. Então tem toda uma questão cultural, né, Uhum, também. legal. E como dizem, né, o combinado não sai caro. Então Exatamente, já deixa tudo acordado ali. tem que ser confortável para a dupla, Uhum. porque se o terapeuta também negocia um valor que ele acha depois que foi muito barato, ele começa a cuidar se a pessoa está com um sapato bonito, entendeu? Então é muito importante, Sim, né, e sim. tem questões psíquicas que vão muito além do combinadinho ali, objetivo. Eu ainda acho que tem que escrever tudo isso aí. A pessoa tem memória muito curta. Esquece, mas tá tudo certo. Kátia, a gente tá finalizando aqui o nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiro queria agradecer imensamente, tá, a Abaetê, em especial a você, né, Obrigado. por essa oportunidade, por a gente poder estar contando do IPD, né, do que a gente está fazendo. E eu vou deixar uma mensagem, especialmente para os meus colegas, né. Eh, eu acho que se tornar psicanalista, se tornar psicoterapeuta, é um caminho que não tem fim, mas é um caminho que quando a gente abraça e quer, ele é muito lindo, né, é muito prazeroso, e que eu espero que todos possam sentir a mesma alegria que eu sinto com o meu trabalho e que eles possam vir ao nosso encontro no IPT para que a gente possa trocar experiências e crescer juntos. Então, muito obrigada. Olha, eu que agradeço, muito bonitas suas palavras aí. Você está participando aqui com a gente, contribui muito com o nosso público, contribui muito com o conteúdo do nosso podcast, e eu tenho certeza que os projetos aí da IPD só tende a crescer, angariar mais pessoas. Angariar fica uma coisa meio pesada, né, mas chamar mais pessoas que se atraiam por essa energia aí, para a gente conseguir até ampliar, bons atendimentos para as pessoas que precisam. Então, Kátia, Tomara. Obrigada, muito obrigado por tudo. obrigada. E aqui estamos de portas abertas para você voltar sempre que precisar. Obrigada, eu tenho certeza. Muito obrigada por tudo. Obrigado. E agradeço também a sua audiência e a sua participação aqui no nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo episódio do nosso Abaicast. Até lá.